pautar o gênero no corpo físico é uma coisa sem cabimento, né? Especialmente quando a gente está num campo espiritualista, porque a gente sabe que nós somos seres espirituais, né? E que gênero, na verdade, é energia, é vibração. E a construção social de gênero, dos papéis de gênero, né? Por exemplo, o que é uma profissão de homem, o que é uma profissão de mulher? Isso é a maior balela que existe. E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal, muito bem-vindas e muito bem-vindos também. Hoje eu me enchi de coragem e eu vim aqui falar de um tema que para mim é muito difícil, mas que eu vejo a necessidade, a urgência de tratar sobre esse assunto, de trazer alguns questionamentos, algumas reflexões sobre isso, e principalmente nesse tempo de eclipse, né, que nós estamos aí com o eixo Libra e Áries bem ativado no céu. Pessoal, para quem não sabe, eu sou homem trans, né? Eu sou um homem que nasceu num corpo invertido, né, num corpo de mulher. E por muito tempo da minha vida, por conta da nossa cultura e principalmente por conta do eugenismo cultural, a gente pensa que o que define o nosso gênero é o corpo da pessoa, né? E por muito tempo, por também achar isso, por ser educado a pensar assim, porque nós somos educados a pensar assim, né? Eu também achei que eu era uma mulher, né? E por muito tempo eu me coloquei nesse papel e tive experiências que normalmente são as mulheres que têm, né? Questão relacionada a assédio, questão relacionada a abusos, né? A perseguições, a certas de limitações do tipo, você tem que sentar assim, assim, assado, você não pode se comportar assim, assim, assado em determinada ocasião, né? E não só isso, né? A gente está acostumado a pensar que isso se limita à nossa sociedade, né? Porém, isso se estende também para a espiritualidade, né? Esses tabus, essa cosmovisão de que o que define gênero é o sexo biológico, por incrível que se pareça, pessoal, isso se estende para espiritualidade, né? E eu já tive experiências em religiões, em casas que se dizem espiritualistas, que tratavam a questão do gênero associada ao corpo físico. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer de reflexão para vocês terem em mente, pautar o gênero no corpo físico é uma coisa sem cabimento, especialmente quando a gente está num campo espiritualista, porque a gente sabe que nós somos seres espirituais. Qual é a dificuldade da gente entender que existem espíritos masculinos encarnados em corpos femininos e espíritos femininos encarnados em corpos masculinos? E a construção social de gênero, dos papéis de gênero, né? Por exemplo, o que é uma profissão de homem, o que é uma profissão de mulher? Isso é a maior balela que existe. É a maior balela que existe. Não existe isso. Né? Você tem profissões e pessoas que têm aptidão para determinada profissão e pessoas que têm aptidão para outras profissões. Mas isso não é definido pelo órgão que a pessoa carrega nos meios das pernas. É uma visão muito limitada do mundo. E especialmente quando a gente está falando de energia, né? Especialmente quando a gente está falando de pessoas que, em teoria, são espiritualistas. Acontece que essas pessoas não são espiritualistas, elas são fundamentalistas religiosas, né? E aí nós vamos colocar assim, não, mas tem uma tradição milenar que diz que se você tem determinado órgão, que se você tem determinada parte do corpo, esse órgão tem uma energia. E aí por conta disso, a pessoa não vai poder utilizar determinado adereço, determinada roupa, determinado amuleto, determinado talismã, né? E se, por exemplo, chega uma pessoa trans que já está hormonizada, você vai fazer o quê? Pedir para ela baixar as calças?
para ver qual é o órgão que ela tem para definir que tipo de roupa que ela vai usar, que tipo de papel que ela vai cumprir na casa, que tipo de feitura que ela vai receber, né? E se a pessoa trans ela já for operada, né? No caso do homem trans aí já retirou os úteros, o ovário, a mulher trans já fez a vaginoplastia, e aí? O que você vai fazer? Você vai perguntar para a pessoa se ela é trans, se ela é cis, você vai pedir para ver o genital da pessoa para poder definir? Então percebam que as tradições milenares, não é porque elas são milenares que elas se encaixam com a nossa realidade atual do mundo. Até porque nós conhecemos uma outra tradição milenar que tem a fama aí, histórica de ter feito muita merda em nome da tradição. Eu acredito que vocês saibam do que eu estou falando, que eu estou falando da Igreja Católica, né? Então foi em nome de uma tradição milenar que pessoas foram queimadas vivas na fogueira. Foi em nome de uma tradição milenar que se fez uma cruzada das crianças. Foi em nome de uma tradição milenar que surgiu sistemas ditatoriais como, por exemplo, o nazifascismo. Né? Então não é porque é uma tradição milenar que ela é boa, que ela está correta, que ela deve permanecer da forma que sempre foi. Né? E a gente está num ponto de virada do mundo, uma transição de era, gostem ou não, né? Estamos numa transição de planetária. Isso não se demonstra apenas espiritualmente na frequência da Terra, mas também se demonstra geologicamente. A gente está tendo mudanças geológicas no nosso planeta. Então, assim, só quem não quer não está vendo que precisamos mudar determinadas tradições milenares, porque estamos numa transição de era milenar. Então, o que era válido há 2000 anos atrás, ou até mais, não é mais válido agora, porque estamos num novo milênio, estamos numa nova era, né? Aí você vai falar assim, não, mas Ifá vai me contar se a pessoa é trans. Gente, vocês sabem o que é Ifá? Ifá é a trindade sagrada Yorubá. Dentro da tradição egípcia seria Ísis, Osíris e Horus. Dentro da tradição cristã seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seria Brahma, Vishnu e Shiva. E eles têm mais o que fazer do que ficar fiscalizando os genitais das pessoas. Eles são a trindade responsável por sustentar energeticamente tudo que existe na criação. E outra, por uma manipulação energética do sacerdote, eles acusem o tipo de genital, o tipo de corpo que a pessoa tem. Se a pessoa for operada, se a pessoa trans já for hormonizada e já não tiver as funções uterinas funcionando da maneira com a qual a gente entende como normal, aquela regra não vai se aplicar para aquela pessoa. Eu já ouvi fundamentalistas religiosos dizendo que não, o corpo é de determinada maneira, ele vibra determinada energia. Sim, só que se lá nesse corpo tiver um espírito com outra energia, a somatória energética que esse corpo vai vibrar não é aquilo que está pré-determinado. Né? E a gente esquece que quem inventou a ideologia de gênero, que associa gênero a sexo biológico, foi a academia. Foi uma pseudociência chamada eugenismo, que tenta determinar os comportamentos das pessoas com base no sexo biológico e na cor da pele. Para vocês verem que absurdo. Tipo, o que determina o caráter de uma pessoa não é a cor da pele. Agora, quando eu falo que o que determina o caráter ou o comportamento de uma pessoa
não é a genitália dela, por que que isso é tão absurdo? Vocês não percebem que vocês estão reproduzindo a mesma lógica do racismo? A mesma lógica eugenista, que foi a base do nazifascismo, por exemplo? Vocês não percebem que isso é absurdo? Que isso é irracional? Se a gente sabe que nós somos seres espiritualistas e que o corpo é transitório, porque esse apego a genitais, isso fala muito mais sobre questões sexuais mal resolvidas daqueles que nos julgam e tentam nos enfiar regras e dogmas goela abaixo do que sobre nós, né? E aí eu estava pensando, né, sobre esse vídeo que eu ia gravar e eu fiz um pequeno parágrafo e eu gostaria de ler junto a vocês. Quem tem mais privilégios tem dificuldades de ser quem é. Porque se eu tenho um corpo correspondente à vibração do meu espírito, eu vou ser poupado de inúmeros constrangimentos e violências. Eu não vou ter que ficar toda hora pedindo pro fulano ou pra fulana respeitar meu pronome. Eu não vou ser interpretado como desrespeitoso se eu exigir respeito pelo meu nome. Eu não vou ser interpretado como doente mental se eu quiser fazer a minha hormonoterapia para que eu possa curar a minha saúde mental. Então, quanto mais privilégios você tem, mais fácil é ser quem você é. Quanto menos privilégios, mais difícil é você encarar que você não é normal, né? Pois ser quem você é, nesse caso, exige quebrar tabus internos e ter coragem de quebrar os externos. Porque vejam bem, pessoal, o fato de eu falar quem eu sou aqui no canal, eu posso estar perdendo seguidores. O fato de eu falar que eu sou um homem trans, eu estou abrindo portas para pessoas doentes virem disseminar seu ódio, seu preconceito aqui nos comentários. Então, para ser quem eu sou, eu tenho que estar preparado para receber agressões. Falar de assuntos pessoais é desafiador quando a sua pessoa não se encaixa no padrão existencial, entendido como normal. E aí algumas pessoas vão questionar: nossa, Mical, mas às vezes você parece ter o ego inflado, às vezes você parece ser arrogante, às vezes você parece ser narcisista. Pois é, foi através do meu reflexo que eu consegui entender quem eu era. E eu tive que fazer isso para sobreviver, não para ser melhor que ninguém, né? Então é muito fácil você olhar os defeitos, as inseguranças da pessoa e apontar e julgar e se colocar como superior, mas não entender o que leva a pessoa a ter que agir daquela forma. Por exemplo, uma mulher, seja cis ou seja trans, se ela ser muito simpática com as pessoas, vão ter homens cis ou trans que vão achar que ela vai estar dando mole. Ou seja, a pessoa, ela não pode, em determinadas ocasiões, ser simplesmente a pessoa amorosa que ela é, porque ela vai esbarrar em tabus sociais.
Uma pessoa que tem a pigmentação da pele mais escura. Uma pessoa preta, uma pessoa negra. Se ela usar determinada roupa, se ela andar de determinada maneira na rua, ela corre o risco de levar um enquadro e apanhar de um policial. Porque queiram vocês ou não, a polícia do Brasil é racista pra caramba. A pessoa não pode falar a gíria que ela gosta de falar, porque senão ela vai ser interpretada como ladrão, como vagabundo, como marginal. Então vejam só, né? É muito fácil a gente julgar. É muito fácil a gente querer vomitar os nossos dogmas que a gente acha certo em nome de uma tradição milenar que nem faz mais sentido. Que nem faz mais sentido. Né? E o mais triste é ver pessoas trans falando assim: ah, não, mas eu respeito a tradição milenar. Eu não faço tal coisa porque eu respeito. E você se respeita? Você se respeita para estar fazendo isso? Porque eu sei qual é a dor de ser obrigado a usar uma saia para poder participar de um contato com o divino. Porque se eu não usasse aquela saia, eu teria que sair da casa onde eu estava. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, porque quando eu fui procurar a secretaria para falar que eu queria mudar meu nome, entraram nas minhas redes sociais, printaram os meus tweets e mostraram pro pai de santo: tá vendo? Olha aqui, o Micael tá falando mal do terreiro. Agora, isso é atitude de gente que faz caridade pro próximo? Eu lembro que uns anos atrás, eu abri um canal no YouTube chamado Mil Grau. E eu gravei um vídeo falando sobre a atitude de alguns adolescentes que estudavam comigo na época num colégio famoso aqui de São Bernardo. E eu critiquei a atitude deles, né? Naquela época, eu tinha meus incríveis 14 anos. E aí eles criaram um grupo no Facebook, aliás, utilizaram o grupo da sala deles pra jogar lá meu vídeo e ficar falando mal de mim, só que eu fiquei sabendo. E aí eu gravei um vídeo, logo em seguida escrito: a verdade dói. E eu repito essa frase: a verdade dói, né? Dói. Dói. E aí você tá falando: nossa, mas o Micael é dono da verdade? Não, eu sei que ela dói porque eu já ouvi verdades que doeram pra mim. Ou vocês acham que eu amadureci, o tanto que eu amadureci com 26 anos de idade porque minha vida foi fácil? Porque eu não sei o que é sofrimento, né? Recentemente eu perdi meu avô, ele fez a passagem. E eu entendo que algumas pessoas devem estar surpresas com a maneira como eu lido com o luto. Sabe por que eu consigo lidar com o luto de uma maneira tão racional? Porque com 9 anos de idade eu vivi o luto da minha inocência. Ah, não, porque eu quero saber o que você está passando. Por que não pergunta? Ah, mas eu não entendo desse assunto. Então pergunta. Então vai estudar. Então vai se informar. A transexualidade e a espiritualidade. E foi a espiritualidade que me ajudou a entender e aceitar quem eu sou. Porque por muito tempo, mesmo depois de já saber que eu era homem, eu ainda tentei me submeter a uma lógica material por medo. Entendeu? Então, assim, gente, moral da história: não se submetam às ideologias peçonhentas disfarçadas de tradições milenares. Os seus ancestrais esperam que você liberte toda a sua linhagem kármica de karmas excedentes.
Eles não querem ver você se submetendo e se acorrentando ao milênio passado. Os nossos ancestrais confiaram a gente a dádiva da encarnação para estar aqui hoje, na transição planetária, porque é a gente que vai transformar esse planeta. Não para a gente se submeter às velhas amarras do milênio passado. Tá? Então é com essa reflexão que eu encerro o vídeo de hoje. Eu agradeço quem ficou até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!